Um assunto também tem a ver com saúde, também está ligado à questão da saúde, com certeza, né? Só que de uma outra forma, uma outra técnica. Nós vamos falar sobre hipnose. Acredito que nem todo mundo sabia que essa terapia ela é oferecida pelo SUS e está ajudando as mulheres, né, a superar sequelas da agressão doméstica. Está conosco o hipnólogo e também professor de hipnose não verbal, que mais formou alunos no Brasil, o professor Marcelo Ben, para falar sobre isso, sobre a hipnose sendo utilizada como uma terapia para combater essas sequelas. Marcelo, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela atenção com a Rádio Fandango. Olá, boa noite, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar falando com você e divulgando cada vez mais a hipnose. Sabe que eu desconhecia realmente, confesso que eu desconhecia, apesar de ser um homem da imprensa, né? Mas nem tudo a gente sabe, né, Marcelo? Mas eu desconhecia. É uma terapia oferecida pelo SUS, é? Sim, tem. Nos últimos anos a hipnoterapia cresceu muito. Hoje é reconhecida pelo Conselho de Psicologia, Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia. Hoje ela já é, como você falou, oferecida pelo SUS, como processo terapêutico. Uhum. O que é a hipnose? Sempre que a pessoa me pergunta o que é hipnose, eu prefiro sempre dizer o que não é hipnose. O que não é hipnose? Uhum. Porque a hipnose ela está em tudo. Então, você como comunicador, você é um hipnotista, você desperta uma emoção, você altera o sentido de uma pessoa, você está fazendo hipnose, você emociona uma pessoa, uma música que você toca na rádio, você faz a pessoa chorar, rir, remete a emoções, isso é estado alterado de consciência, seria uma das definições da hipnose. Mas o que não é hipnose? Primeiro, ela não é nada de superpoderes, nada místico, nenhum tipo de crença, não é um controle mental. Muitas pessoas têm algum preconceito ainda porque assistiu algumas demonstrações de um outro tipo de hipnose, certo? Então acredito que a pessoa vai perder o controle, que ela pode entrar em transe e não voltar. O que eu sempre digo, a hipnose ela chega a ser decepcionante o processo terapêutico. Porque a pessoa tem uma expectativa que vai entrar em outro estado. Não, é um estado de consciência. A pessoa ouve o tempo todo, sabe tudo o que está acontecendo e, principalmente, ela não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. Claro. Você imagina, se a hipnose tivesse esse poder, a gente, como profissional da área, poderia cobrar o valor que quisesse de um pai para tirar um filho de um vício de droga, por exemplo, né? E não, se dentro dos valores dele usar aquela substância faz sentido para ele, eu não consigo alterar. Agora, porém, tudo que você quiser alterar, a hipnose vai ser uma das ferramentas mais eficazes. Como você falou, para pessoas que passaram por um relacionamento abusivo, é um transtorno comportamental. E tem a gente tem um resultado muito acima da média. Controle de ansiedade, depressão, vícios, disfunções sexuais, gagueira, controle da dor. Então é uma infinita gama de possibilidades, né? Marcelo, são muitas então as patologias que a hipnose pode ajudar. A gente está falando especificamente aqui da questão das sequelas, né, por conta da violência doméstica, da agressão doméstica, mas são muitas as patologias no qual a hipnose ajuda. Isso. Você usou o termo certo, né? Algumas pessoas falam, a hipnose cura. A hipnose não cura, ela controla. Certo? Para curar tem que ser médico, como você estava entrevistando um médico, ele vai medicar, a pessoa vai fazer uma cirurgia e isso é cura. Mas se você levar em consideração que todo o nosso comportamento, ele parte de uma emoção. Então as nossas decisões são tomadas através de decisões. Então quando você aprende a controlar essas emoções, você consegue alterar esse comportamento.
Algumas pessoas utilizam o termo reprogramar a mente. Eu não gosto muito desse termo, certo? Apenas você vai aprender um novo comportamento. Aquele velho hábito não vai deixar de existir. Digamos, uma pessoa que sofreu um trauma de um relacionamento abusivo, aquilo não apaga da memória. Isso não existe essa possibilidade. E a partir de agora, isso não vai acontecer mais. Não. A pessoa tem que querer, tem que mudar o comportamento, mudar a sua forma de ver, né, as coisas, né? A forma de ver, claro. Então, muitas vezes o processo terapêutico da hipnose, ele é apenas uma conscientização. Mas o que muda quando você faz hipnose? Quando você faz a hipnose, você vai trabalhar diretamente com o inconsciente. Tem o meu racional. O meu racional, o meu neocórtex, ele é responsável pelas minhas decisões sociais e cognitivas. Então, se eu crio uma limitação, eu não consigo falar com a rádio, eu vou ficar gago na hora. Eu criei isso. Agora, se eu rebaixar esse fator crítico, o meu sistema primitivo sabe que eu posso falar naturalmente, que eu posso recomeçar um novo relacionamento, que eu posso deixar de usar uma substância química porque eu não nasci usando aquilo. Eu posso controlar a ansiedade porque eu não nasci tendo crises de ansiedade. Entendeu? Então é muito mais simples o processo que se imagina e os resultados são acima da média. Hoje a hipnoterapia ela é recomendada inclusive pela OMS para controle de transtorno de ansiedade e síndrome de pânico como uma das técnicas mais eficazes. Vou aproveitar e aqui tem uma pergunta, se me permite os nossos ouvintes participarem, claro, Marcelo. À vontade. Tem aqui pelo WhatsApp, boa noite, João. Justamente isso está falando sobre a ansiedade. Assim, boa noite, João. Pergunta a ele sobre se a hipnose trata a questão da ansiedade, trata problemas de ansiedade. Sou muito ansiosa, ela disse assim, e já tentei de tudo, tentei me curar de tudo em relação a isso e não consegui. Vamos lá. Se a hipnose não trata, controla, como a gente falou. Controla. Quem controla é médico, tá? Vamos lá. Veja só que ela já se utiliza de um termo totalmente equivocado. Eu sou ansiosa. Quando a pessoa diz que ela é ansiosa, ela teria que ser ansiosa 24 horas por dia. Isso ela não é ansiosa 24 horas por dia. Claro. Ela dorme, tem momentos que não. Então, hoje ela enxerga o problema dela como um problema de 24 horas. Então nós vamos deduzir esse problema. 8 horas ela dorme. 6 horas trabalhando, ou 6 horas que ela está em casa com a família, ela não fica ansiosa. Então, às vezes, a ansiedade é na hora que ela precisa executar uma tarefa. Certo? Ninguém nasce ansioso. Então, claro, o cérebro vai automatizando aquele processo. Sempre que acontece algo, eu fico ansiosa. Sempre que eu vou, para a escola, eu fico ansiosa. Então, a gente vai aprender qual gatilho dispara aquela ansiedade e vai ensinar que ela não precisa ter aquele comportamento, certo? Mas a dica que eu dou para essa ouvinte, praticar exercícios de respiração. Se você respirar normalmente, o seu sistema nervoso autônomo entende, o sistema parasimpático entra em ação e vai disparar a endorfina, você não tem ansiedade. Outro equívoco, ela falou, eu sou ansiosa. Outra coisa que ela falou, eu já tentei de tudo. Então, quando você fala tentar, vem do verbo tentare. Então, você está implicando a falha. Se você me convida para a entrevista, eu digo, olha, eu vou tentar falar com você. Se eu não entrar aqui, está tudo bem, eu não combinei. Agora eu digo, às 18h30 eu estarei aqui. Então, o primeiro passo é você determinar, para o ouvinte, você determinar, amiga, que você vai resolver, não, eu estou tentando, se você diz que vai tentar e não der certo, é apenas mais uma tentativa. Então, pensa da seguinte forma, você não é ansiosa, você fica ansiosa em algum momento. Em algum momento. Marcelo, tem mais um ouvinte aqui, João, boa noite, pergunta, crianças podem se utilizar desse tipo de terapia? Claro, tem especialistas com crianças, eu já trabalhei com recém-nascidos, você pode trabalhar sem problema algum. Claro, com criança recém-nascida. A hipnose eu já fiz trabalho para fertilidade, acompanha durante a gestação e quando nasce a criança você também. E para criança de 2, 3, 4, 5 anos. Não há nenhuma contraindicação pelo simples fato de que a hipnose é um estado natural de todo ser humano. A gente entra em hipnose milhares de vezes ao dia, a gente só não sabe que é hipnose.
mas você entra quando você assiste um filme, você se emociona, você está dirigindo, você perde o foco naquele momento, ou você um alimento que você come remete você a uma situação. Tudo isso é hipnose. Uma das frases de um grande sábio da hipnose é que nós estamos em transe o tempo todo. A gente oscila em níveis altos e níveis mais rasos, mas a gente sempre está em transe. Tem um ouvinte aqui que está fazendo uma pergunta, eu acho que tem muito a ver com o que eu ia perguntar agora, que eu iria, né, tirar essa dúvida. Quando eu te anunciei, falava aqui que a tua atuação é como professor de hipnose não verbal. O que é esse não verbal, Marcelo? Certo. Existem diversas vertentes da hipnose, tá? Eu trabalho com todas elas, óbvio, eu como terapeuta preciso estar unido, mas a minha especialidade é hipnose não verbal. A hipnose não... existe uma linha de hipnose que a gente trabalha com a cognição. Eu, através de sugestões, através de metáforas ou sugestões diretas, eu vou instalar um novo comportamento, tá? Porém, a hipnose não verbal, a gente trabalha direto com o sistema nervoso autônomo, que é o que controla as suas emoções. Então, a gente trabalha com a linguagem mais primitiva do ser humano, sem falar uma única palavra, certo? Através de sons, de toque, de sinestesia, através do olhar, da fascinação. Então, todo o primórdio da hipnose vem da hipnose não verbal. Então, você tem um resultado, digamos, para aquele caso, assim... Digamos, essa moça da ansiedade, eu perguntar para ela, quando começou isso aí? Ela vai dizer, eu não sei. Quanto tempo você tem? Não sei. Quando você fica... Ela não sabe de onde vem aquilo. Então eu vou trabalhar com a mente primitiva dela. Outros casos, imagine assim, uma pessoa sofreu um abuso sexual na sua infância, e hoje isso está afetando ela. Você imagina se eu trabalho com uma hipnose e regressão. Eu vou fazer a pessoa voltar no trauma para quê? Para ela ver e sofrer? Não. Então nós vamos trabalhar de uma forma totalmente dissociada. Ela não vai ter a vivência daquele momento. Então a gente provoca uma crise, que a gente chama, e que consegue resultados assim praticamente mágicos, né? Porque a gente provoca a gente chama uma reação vagal no sistema nervoso autônomo, provoca o sistema simpático, até que ele chega a um limite crítico. Então o sistema tem que resolver por conta própria e acionar o sistema parasimpático para que ele não entre em colapso. Perfeito. Tem um ouvinte aqui que está nos colocando sobre o João, boa noite. Pergunta a ele sobre se a hipnose trataria o autismo. Não, o autismo ele pode ser controlado também. Com a hipnose, tá? Mas ele não tem cura, porque é uma patologia. Quando é uma doença, você cura. Patologia, não. Mas, inclusive, a hipnose não verbal, ela é super indicada para autistas. Por quê? Porque um autista eu não consigo falar com ele, eu não consigo tocar nele, né? Eu não consigo dizer, para e me olha, concentra, fecha os olhos, ele não vai fazer isso, né? Claro, tem vários níveis de autismo, né? Mas até no nível mais superficial, dificilmente um terapeuta, um psicólogo, um outro colega vai conseguir tirar a atenção dele, né? Então, através da hipnose não verbal, você consegue controlar e melhorar muito a qualidade de vida, né? Então, digamos, para quem tem um filho ou um ente ali que tem esse transtorno do autismo, qualquer melhora é muito importante. Tipo, puxa, ele melhorou 20%, 10%. É muito para quem sofre com isso, né? Marcelo, antes de finalizar, e no caso, pelo que eu vi, a hipnose não verbal, então, justamente ela atua dentro dessa questão de pessoas com dificuldade de comunicabilidade, é isso? De cognição, exatamente. Pessoas acamadas, pessoa incômoda. A hipnose não verbal, para controle da dor, na minha opinião, não há nada mais fantástico. Claro, dor emocional, dor crônica, fibromialgia. Para controle da dor, ela é sensacional. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro para controle da dor. Pois é, eu ia te perguntar isso. Tu faz o atendimento daí no país todo, é? Isso. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu também trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Esse fim de semana eu vim para ministrar um curso em Porto Alegre e faço atendimentos em Porto Alegre, né?
Mas hoje eu moro em São Paulo, atendo em São Paulo, e muitos atendimentos a gente faz de forma online mesmo, Pois né? é. Hoje eu estou falando com você está em Três Cachoeiras, eu estou em Porto Alegre, e tem pessoas, eu coloquei no meu Instagram que eu estaria dando entrevista, certamente tem centenas de pessoas do Brasil inteiro ouvindo o Opa, seu que programa. Legal. Faz o treinamento online, então, é isso, né? O atendimento online pode ser feito, tá? Claro, tem casos que a gente vai intercalando, faz algumas sessões presenciais e faz sessões online. E também eu indico profissionais, eu indico alunos. Eu tenho um instituto em São Paulo, que tem alguns alunos que já são mentorados por mim e pela minha equipe, que a gente indica, em tal lugar, a gente vai indicando para as regiões. Então lembrar que nunca confundir, né, Marcelo? Hipnotizador e hipnólogo são duas coisas bem diferentes, né? Isso. Hipnotizador é aquele cara que vai entreter o público, né, com aquelas apresentações, muito, é isso, muito né? Legal. Tem o hipnotista, hipnólogo e o hipnoterapeuta. O hipnotista, ele hipnotiza, ele faz show, faz apresentações. O hipnólogo, ele estuda a hipnose. Você pode se tornar um hipnólogo, você começa a ler, pesquisar, mas você não executa. E o hipnoterapeuta, ele precisa estudar e executar com fim terapêutico. É mais aprofundado a coisa. Claro, você tem que praticar, você tem que estudar para você estar trabalhando. Mas eu posso dizer para você que é fantástico. Então, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais, pode me seguir no Instagram ali, Marcelo Hipnose. Tem bastante material ali, tem um instituto ali que você vai ver também, tem divulgando meus cursos, tem vídeos, tem bastante material ali para você pesquisar e sanar suas dúvidas. Legal, a pessoa que, por exemplo, no caso das mulheres, nós estávamos falando sobre isso, né, sobre a questão da agressão, as sequelas, né, da agressão doméstica, né, e é uma terapia oferecida pelo SUS, apesar de que há uma resistência muito grande, né, de alguns municípios em oferecer esse tratamento, mas faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas, é isso, né, Marcelo? Claro, claro, é uma questão até cultural. Claro. Hoje, se você não estiver bem, você vai procurar alguma terapia, né? Se você pegar, na geração do meu pai, terapia seria para louco. Exato. Né? Você é louco. Né? Não Pior seria que uma é verdade. coisa. Agora você imagina, você ter a possibilidade, claro, existe psiquiatra, existe médico, porque existe doenças e patologias que precisam. Mas, de repente, você passou um relacionamento abusivo, você não tem doença nenhuma. Você está com aquele transtorno. Você passar por um tratamento, por um atendimento que não é nada invasivo, não existe risco algum, você não vai ficar dependente de nada. Você conseguir resolver isso em pouquíssimas sessões. O tempo de terapia com a hipnose também, ele é muito rápido, muito mais rápido que qualquer outro terapêutico, processo terapêutico, né? Ele é muito rápido, porque a gente não trabalha num processo investigativo. Digamos, se eu fosse atender essa moça da ansiedade, eu perguntaria para ela, o que essa ansiedade atrapalha ela hoje? Digamos, atrapalha o relacionamento. Ok. O que você quer? Eu quero não ter ansiedade para me relacionar com as pessoas. Ok. Eu vou levar ela para lá. Não importa aonde ela adquiriu esse transtorno, se foi com 2 anos na barriga da mãe ou com 20, não importa. O que importa é que a partir de hoje ela não tenha. Perfeito. E claro, algumas pessoas dizem, mas aí a hipnose tirou só o sintoma. E o que faz uma pessoa ser ansiosa? O sintoma. São os sintomas. Eu não tenho sintoma de ansiedade, portanto eu não sou ansioso. Perfeito. Marcelo, somos escravos do tempo, do horário, né? Daqui a pouco vem a Voz do Brasil aqui, eu tenho que entregar já para o operador ali. Muito obrigado, Marcelo, viu, pela tua atenção com a Rádio Fandango, poder a gente falar um pouco sobre essa terapia, né? Esse momento, né? E que nos ajuda muito, tanto nessas questões, né? Que a gente comentou aqui sobre sequelas de agressão doméstica, mas também para outras patologias, né? Que são bem importante, é algo natural, né? Como é que você dizer assim, quando se fala em hipnose, nós estamos falando num estado natural de consciência alterado, né? Isso, total, é isso aí. Muito obrigado, viu, meu amigo? Um bom final de semana. Obrigado pela oportunidade. Um abração. Tá aí Marcelo Bento.